Boa noite, meus queridos! Estamos aqui novamente abertos para a reforma íntima. Sejam todos bem-vindos para essa transformação moral do ser que nós todos estamos em busca. Fomos criados para sermos seres felizes, para chegarmos à perfeição relativa, e aqui nós estamos num só pensamento em busca de trilhar essa jornada. Mas antes de começarmos os estudos desta noite, vamos fazer a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos todos reunidos aqui, num só pensamento, nessa rede mundial que é a internet, para juntos podermos aprender, para juntos podermos olhar para dentro de nós mesmos e conseguir trabalhar estas nossas imperfeições para assim chegarmos a essa transformação tão almejada. Te agradecemos pela espiritualidade que está aqui junto conosco para nos auxiliar nesse aprendizado e assim, então, todos envolvidos nestas energias de paz, vamos dar início aos estudos desta noite. Que assim seja. Então é isso aí, né, pessoal? Nós estamos aqui, então, abertos para a reforma íntima no nosso segundo programa. E como nós vimos na live passada, nós vamos dar início a esses estudos usando o livro Reforma Íntima Sem Martírio, ditado pelo espírito Irmãs do Fo para o médium Vanderlei de Oliveira. Esse livro vai ser usado para fazer o alicerce da nossa reforma íntima. A intenção não é estudar ele inteiro, tá? É pegar alguns capítulos e trabalhar estes capítulos, trabalhar alguns tópicos. Então, nós não vamos estudá-lo inteiro, tá? Do começo ao fim. É só alguns capítulos. E nós, na live passada, começamos com o segundo capítulo, cujo título é Ética da Transformação. Nesse capítulo, a Armance, ela nos dá algumas sugestões para que nós possamos nos manter firme no nosso propósito de reforma íntima. Então, são algumas sugestões assim que nos mantenham, que é importante para que a gente não desvie do caminho da reforma íntima. São 13 tópicos. Na semana passada não, há 15 dias atrás, nós vimos os 3 primeiros tópicos. O primeiro deles é a postura de aprendiz, ou seja, aquela vontade de estar aberto ao conhecimento, se abrir para o conhecimento, ir atrás do aprendizado, se deixar aprender as coisas, tal. E qualquer tipo de informação, qualquer crescimento, seja ele intelectual, seja ele espiritual, seja ele moral, mas estar aberto ao conhecimento. Essa é a postura do aprendiz. O segundo tópico é a observação de si mesmo, ou seja, olhar para nós como nós somos, sem máscaras, sem armaduras, sem desculpas. Olharmos e enxergarmos quem nós realmente somos. E o terceiro tópico que ela fala é o da renúncia, ou seja, é abrir mão de coisas que gostamos de fazer, mas que nos fazem mal. São atitudes ou lugares ou costumes que porventura não nos traz benefício nenhum. Pelo contrário, só nos ajudam a cultivar mais ainda as viciações e cultivar mais ainda os sentimentos ruins. Então, isso nós vimos na live passada. Aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, se quiserem, podem ir lá no nosso canal. Os programas estão todos numa playlist, é só acessar. Aliás, aqueles que ainda não nos seguem, estão chegando agora, por favor,
nos sigam lá no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, para que vocês também não percam os próximos programas, tá? E compartilhem também com seus amigos se vocês gostarem. Bem, hoje nós vamos trabalhar então os próximos tópicos. Eu gostaria de trabalhar 3 tópicos. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso pelo nosso tempo, porque esses 2 que vêm aqui a seguir, eles são um pouquinho trabalhosos. Tal. Mas a gente vai tentar. Fazer o quê? Se não der, porque parece que a gente não tem. Nós temos a eternidade inteira para a gente fazer a reforma íntima. A gente só está começando. Então, nós não vamos fazer nada correndo, nada com pressa, vamos fazer o que tem que fazer. Estudar como se deve. E hoje, o próximo tópico, o 4º tópico, que seria desse capítulo, é a aceitação da sombra. Aceitação da sombra. O que é isso, Débora? O que é sombra? Bem, na psicologia junguiana, Jung, ele nos fala que a sombra é o lado obscuro da personalidade, ou seja, a parte que se tenta reprimir ou negar. É um arquétipo que representa os aspectos da psique que não se enquadram na imagem que temos de nós mesmos. Então é o nosso lado negro, é o lado negro da força. Entendedores entenderão a referência, Star Wars. Então você tem ali o lado negro, que todo mundo tem, gente. Todo mundo tem esse lado negro. Nós somos seres espirituais que nós não fomos criados prontos, nós somos criados simples e ignorantes. E nós passamos pelas várias encarnações e Deus nos deu a livre-arbítrio para que passando por essas encarnações, passando pelas encarnações, vivendo as experiências, nós crescêssemos por conta própria. E Ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa escolher o caminho a seguir. Então, para chegar ao grau máximo da perfeição, que é permitido para nós como criaturas, pelos nossos méritos. Então, assim, a sombra é o nosso lado negro, é o lado dos sentimentos ruins e o lado das nossas viciações. É aquela coisa ruim que nós somos. Então, todos nós temos um lado bom e nós temos um lado ruim. E a Irmância aqui, então, vai falar dessa aceitação da sombra. Aceitar este lado negro. Aceitar que temos um lado negro. Que o maior empecilho para se fazer a reforma íntima é negar que temos algo para consertar. Que temos algo que precisa ser transformado. É claro, assim, quando a gente procura um tipo de estudo desse, né, pessoal, se subentende-se que a pessoa, ela já tem essa noção de que precisa melhorar alguma coisa. Mas, assim, a sombra, ela é difícil de se detectar porque ela é os nossos sentimentos mais obscuros. Porque se eu consigo com facilidade entender que eu sou arrogante, que eu sou orgulhosa, que eu sou promíscua, que eu sou, assim, né, que eu sou uma pessoa má, que eu sou tal. Se eu entendo isso de uma maneira fácil, isso não é a minha sombra. A minha sombra é aquele sentimento ruim que está lá no fundo da minha alma, em que eu insisto em negar que tem. Mas como assim, Débora? Assim, como assim negar? Como assim eu tenho e eu nego que eu tenho? Gente, nós somos seres milenares. Nós tivemos várias vidas, várias encarnações. E se a gente analisar a humanidade há anos atrás, nós vimos quantas atrocidades o ser humano já fez. Então, nós estamos na nossa melhor versão agora. A encarnação atual é sempre a nossa melhor versão. É a melhor versão do que nós somos. A gente é sempre melhor nessa encarnação do que foi na outra. O máximo que pode acontecer é a gente estacionar, porque a gente não regride. A gente não volta para trás. Ou a gente estaciona, ou a gente evolui. Ou a gente fica a mesma coisa, ou a gente anda para frente. Então, assim, nessa encarnação,
Ou eu sou melhor do que eu fui na outra, ou eu sou a mesma coisa do que eu fui na outra. Então, analisando como eu sou agora, quem eu sou agora, eu consigo entender como eu era. Então, assim, se passando, pegando por esse princípio de que hoje eu sou a melhor versão de mim mesma do que eu fui ontem, então quer dizer, se eu me analisar, eu olhar para mim, eu vou ter uma base, uma ideia de mais ou menos o que eu fui no passado. Então, se a gente olhar para a humanidade, a gente vai ver que a humanidade não foi grande coisa. Nós temos aí um monte de atitudes horríveis que a humanidade já fez. Nós já escravizamos, nós criamos guerras, nós torturamos, nós matamos, assim. Então, nós passamos por tudo isso, por todas essas fases da humanidade. Então, e nós vivenciamos vários papéis. Em momentos nós fomos assassinados, em outros momentos nós assassinamos. Em algum momento nós fomos torturados, em outros momentos nós torturamos. Porque você imagina lá na Idade Média, gente, o divertimento na Idade Média, lá na Roma Antiga, era ir lá assistir os gladiadores se matando no Coliseu. A gente adorava fazer isso. Se tinha algum enforcamento, tinha lá alguém condenado à morte que ia ser enforcado em praça pública, a gente corria lá para guardar o nosso lugarzinho para a gente assistir a pessoa ser enforcada. E a gente se divertia, se tinha prazer com isso. Então, vocês imaginam, cara. Então, que tipo de pessoa nós éramos? Então, isso não muda de uma hora para outra. Nós estamos despertando a nossa consciência nesse momento. Mas isso não vai apagar o que nós fomos no passado, o que nós fizemos lá atrás. E a aceitação da sombra é justamente isso. Aceitar esse tipo de coisa, aceitar esse passado. Aceitar que fizemos isso e que talvez agora nós ainda carregamos certos sentimentos dentro de nós que só não vêm à tona por causa do conhecimento que nós tivemos. Então, aí nós temos ali dentro de nós um ser sombrio que ele só não sai porque nós conseguimos cerceá-lo, segurar pelo aprendizado que temos tido quando despertamos a nossa consciência. Porque se nós estamos aqui todos agora reunidos nesta live, aqui em busca dessa transformação moral, é porque nós despertamos que precisamos dessa reforma, desse melhoramento. Então, o que a irmã se fala aqui pra gente? Vamos no texto dela. Aceitação da sombra. Sem aceitação da nossa realidade presente, poderemos instaurar um regime de cobranças injustas, intermináveis conosco e posteriormente com os outros. A mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. Então, assim, quando a gente fala então de aceitar esse lado negro, tá? É para que a gente não comece a exigir de nós mesmos uma santidade que não vai acontecer de uma hora para outra. Não vai acontecer. Nós não vamos virar santos da noite para o dia. Não existe um botãozinho que a gente aperta, puf, vira santo. Não vai virar. A transformação da viciação e dos sentimentos ruins em virtudes e sentimentos bons leva tempo. Precisa ser exercitado. Porque nós viemos aí de muitas encarnações aonde nós exercitamos as viciações e os sentimentos ruins. Nós vivenciamos várias encarnações chafurdando nos vícios e nos sentimentos ruins. Então não vai agora de uma hora para outra. Então há necessidade da gente aceitar esse lado sombrio que nós temos. E nós temos esse lado sombrio. Se nós não nos analisarmos com cuidado, nós vamos ver que nós temos esse lado sombrio. A começar os sentimentos que nós temos, os julgamentos que nós fazemos
com o nosso coleguinha, certo? Porque a gente fica, então, numa postura santa, se a gente não aceita a sombra, a gente veste uma máscara da santidade. Vamos fazer, por exemplo, uma pessoa puritana, uma pessoa que ela, né, ela é toda recatada, toda, né, certinha, tal, pessoa puritana. Ela vê uma pessoa promíscua, ela vê uma prostituta, por exemplo, e ela fala: nossa, onde já se viu que mulher vulgar vendendo o próprio corpo, porque onde que pecadora. E ela lá toda puritana, né? Se esconde, sabe aquelas pessoas que se escondem no altar de igreja, se esconde numa roupa recatada e fica apontando o dedo para as outras, para as prostitutas e para as outras moças. Então, o que que tem por trás disso daí? Por que que essa raiva toda? Por que que eu sinto raiva de ver a prostituta? O que é eu com a minha santidade, na minha pureza, por que que me desperta essa raiva da prostituta? Será que eu não tenho dentro de mim uma pessoa promíscua? Sabe aquela história de que o que te incomoda no coleguinha é porque no fundo, você tem alguma coisa que o coleguinha tem daquilo que está te incomodando? É mais ou menos por aí. Eu não sei se está reprisando ainda, gente. Esses tempos atrás estava reprisando aquela novela Tieta. Eu não sei quem que assistiu isso, né? A gente tem um personagem lá, a Tieta e a Perpétua. Você vê que elas são irmãs e elas são um oposto. Você vê a Perpétua, aquela beata de igreja, né? Com o luto fechado. E você tem a Tieta, que ela é toda espalhafatosa, né? Tal, vai, apronta e vai expulsa de casa, vai viver a vida dela lá, essas coisas. Tal. Bem, quem não conhece a história vai conhecer. Tem o livro eu não lembro quem que é o autor do livro, mas ele é lá da Bahia. Nossa, gente do céu, eu li esse livro na escola, não lembro o nome do livro. Não lembro o nome do autor. Jorge Amado, olha, sopraram aqui no meu ouvido. Jorge Amado, creio eu. Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errada, o autor do livro. Mas tem, né, a novela, tem filme, tem alguma coisa lá. Vocês vão de atrás da história para vocês saberem. Não, mas quem assistiu a novela vai lembrar. Então você vê como que incomodava a Perpétua as atitudes da Tieta. Mas por quê? Por que será? Quem assistiu vai entender o que eu tô falando. A personagem, ela tinha inveja, tinha ciúme, ela queria ser como a Tieta. E tem um outro, tinha também na novela, tinha duas beatas que andavam junto com a Perpétua também, que ilustra bem isso daí. O incômodo que elas tinham com a Tieta, que ela era mais expansiva, mais promíscua, e uma delas até assim, acho que era a personagem da Lília Cabral, ela gostava muito do personagem do Zé Maier. Eu não vou lembrar, gente, faz tanto tempo, eu era criança, acho que eu adolescente quando eu vi essa novela, imagina, nem tal. Mas vocês sabem do que eu tô falando. Então você vê assim, o que acontece, o que faz, né, que uma pessoa puritana se incomoda. Então, às vezes, essa pessoa, no passado, vamos falar numa outra encarnação, essa pessoa que é puritana hoje, ela foi promíscua. Ela foi promíscua. E aí ela vem agora nessa encarnação e ela ela vem tentar cercear essa promiscuidade dela. Só que ela faz de maneira errada, ela não aceita. Ela não aceita esse lado obscuro dela, ela não aceita essa sombra dela. Então ela tenta esmagar essa sombra dela, ela tenta arrancar essa sombra dela e se esconder atrás dessa atitude puritana. Só que isso não resolve, porque quando eu vejo essa atitude promíscua no meu coleguinha, isso faz
com que a sombra que está dentro de mim, que é a minha consciência pita, que eu tenho, a sombra ali, ela começa a gritar, dizendo, olha, eu tô aqui, você também é promíscua. O que ela está fazendo, você fazia. Sabe aquelas coisas, assim, vem lá pitando lá na consciência. E aí eu me vejo ali. E eu fico assim, porque eu não quero ser assim. Eu não aceito que eu seja assim, porque eu sou perfeita, eu não sou promíscua, eu sou pura. Eu sou pura. Então, quando eu não aceito isso, eu exijo, eu não aceito esses sentimentos ruins que eu tenho dentro de mim, eu fico me cobrando uma santidade que eu ainda não consigo fazer. Porque eu começo então a sentir raiva, sentir ódio do coleguinha que deixa esses sentimentos, essas viciações aflorarem, e isso me faz mal. Eu não posso sentir essa raiva. Eu tenho que resolver essa raiva dentro de mim. Então, eu fico tentando cercear dentro de mim isso, e aí se eu reprimo isso, eu não aceito isso, eu não conserto isso. Eu não posso prender isso. O que eu preciso não é esconder isso. Eu preciso tentar entender isso, entrar em contato com essa sombra. O que me faz ter raiva do coleguinha? Que sentimento é esse? Por que o que o coleguinha fez me causou tanto ódio? O que ele fez? Por que eu estou sentindo essa raiva do coleguinha? Por que eu estou sentindo esse ódio dessa pessoa? É se analisar, aceitar e olhar, nossa, entender que essa raiva que eu estou sentindo é porque de alguma forma as atitudes que ela está tendo despertou esse sentimento ruim dentro de mim. A gente fica com esse discurso, essa homofobia, quantas pessoas aí, preconceito contra os homossexuais, assim, aquela coisa, por que esse ódio tão grande das pessoas que que são homossexuais? Por quê? Raiva, um preconceito com piadinhas bestas, piadinhas de racistas. A gente se esconde por trás de piadinha racista, que não tem nada de engraçado. Por quê? O que me faz eu ficar fazendo essas piadinhas, essas brincadeiras bobas? O que me faz escolher programas que têm violência? Não tem esses programas, esses noticiários, que se deixar escorre sangue da tela. Tal. Vocês sabem do que eu tô falando. Eu não tô falando aqui, gente, que a gente não deve ir atrás de informação, assistir jornal. Mas ir atrás de informação é uma coisa. Mas ficar assistindo esses noticiários, que pega uma notícia ruim e fica o dia inteiro falando daquela notícia ruim, isso não é buscar informação. Eu me recordo de recentemente, acho que o último que eu vi, porque faz muito tempo que eu não assisto canal da TV aberta, gente. Sinceramente, eu me privei disso aí. Não gosto muito de assistir TV aberta, não. Mas eu assisti o desastre, né, de avião que ocorreu, que a Marília Mendonça acabou desencarnando. Ai, gente, pelo amor de Deus, cara, o dia inteiro aquela transmissão, o tempo todo a câmera ali filmando o trabalho das pessoas que estavam resgatando, e ali, aí eles transportando o corpo para fora do avião, e aquela coisa, aquela expectativa. Pra quê? Fala pra mim, gente, pra que isso aí, sabe? O que faz com que a gente fique o dia inteiro acompanhando isso? O que de bom que vai trazer isso? Sabe? Ficar vendo a desgraça do outro, ficar ocupando o tempo da gente com a desgraça do outro. Que sentimento é esse?
que faz com que eu queira ver essas coisas. A gente tá andando na estrada, se tiver acontecer algum acidente, a gente diminui a velocidade do carro para ver o acidente, porque eu olhar vai ver o quê? Se já está ali, já estão sendo resgatados, já estão, os profissionais já estão ali. Então, se tivesse ocorrido o acidente naquele momento, você parar o carro e ir lá tentar ajudar é uma coisa. Agora não, você diminui a velocidade para você ver. Ver o quê? Para quê? Sabe? Aí diminui a velocidade e acaba ocasionando um outro acidente por curiosidade. Uma curiosidade mórbida. Então, que gosto é esse? Lembra do que eu falei agora no começo, que a gente estava falando sobre a época que a gente reencarnou, lá na época medieval, lá na época do Império Romano, que a gente ia assistir os gladiadores se matando no Coliseu? Tá aí, ó. Tá ainda no nosso interior. Por que que dá tanta audiência esses programas? Se colocar algum programa, sei lá, mostrando um trabalho assistencial em algum lugar, não fica passando o dia inteiro. Se fazer uma reportagem de 10, 15 minutos é muito. Você não vê isso na televisão. Por quê? Porque não dá audiência. O que o povo quer? O povo quer ver desgraça. O povo quer ver sangue. Mas o que é isso? É a sombra. É o prazer mórbido, é a sombra. Então, a sombra é aquele sentimento ruim que nós temos dentro de nós mesmos e nós não queremos ver esse sentimento ruim. E nós escondemos esse sentimento ruim porque nós temos vergonha dele. Só que a gente não pode ter esse comportamento. Esconder essa sombra no nosso inconsciente não vai resolver. Ela vai ficar ali e uma hora ela vai estourar. A gente precisa resolver. Só que a gente não vai pegar para fazer essa mudança, não é como a irmã está falando aqui. A mudança para melhor não implica em destruir o que nós fomos. Então, não é destruir, não é varrer da face da terra. Não, porque faz parte de nós. Esses sentimentos, essas viciações. Não é destruir, mas é transformar, é assimilar, é diluir a sombra. É diminuir, é entender esse sentimento, acolher esse sentimento. Aceitar que temos esse sentimento. Porque o maior problema, assim, o mais difícil de tudo é a aceitação. Ah, Débora, imagina, você tá falando isso aí. Eu não sou uma pessoa violenta. Eu assisto Jogos Mortais, adoro Jogos Mortais. Eu assisto Massacre da Serra Elétrica, adoro filme de terror. Mas eu não sou uma pessoa violenta. Será? A gente gosta desses filmes que explodem, bomba pra tudo quanto é lado. Será que não tem um fundo? Porque se a gente gosta, gente... Então, assim, essa negação não vai ajudar. O que ajuda é aceitar ela, é acolher, ver a sombra, que ela tá ali dentro. Aceitar ela. Mas também não é deixar ela sair, escancarar. Ah, eu sou promíscua mesmo, então também agora eu vou sair com tudo quanto é homem por aí, eu vou sair com tudo quanto é mulher, sou promíscua mesmo, não tem o que fazer. Não, não é isso. Não, pera lá. Para. Não é desembestar, não é soltar não é assim, você tem um cavalo chucro que não é para você soltar e deixar com que ele vá assim. Não. O que precisa é educar o cavalo, domar o cavalo. Não adianta você pegar o cavalo bravo e deixar ele ali no cercadinho. Deixar ele ali quietinho. Não, você tem que pegar o cavalo e educar o cavalo. Porque senão, que serventia tem um cavalo bravo no cercadinho? Não tem serventia nenhuma, ele fica ali, ele não tem utilidade nenhuma, ele tem um potencial enorme. Então, não é esconder ali, deixar ele quietinho, preso, não. Pega o cavalo e doma o cavalo. Então, é pegar essa sombra e domar essa sombra, é diluir essa sombra, é transformar essa sombra. Como que a gente faz essa transformação da sombra? É com o tempo. Adquirindo o conhecimento e pondo em prática.
tentando resolver isso ao máximo. Então, se eu sou uma pessoa promíscua, eu vou evitar situações que me façam cair na promiscuidade. Então, se eu sei que eu tenho problema com sexo, o que eu vou fazer? Eu vou evitar. Eu não vou ter o meu parceiro, a minha parceira, eu vou ter o meu marido, a minha esposa, certo? E vou evitar situações que façam com que eu acabe cometendo traição, certo? Eu vou trabalhar de uma forma, não vou ficar saindo sem a minha esposa ou meu marido. Eu não vou me colocar em situações que me façam cair em tentação de trair o meu marido. Então, eu não vou em locais onde eu seja tentado. Então, é esse tipo de coisa. Então, a gente vai se educando. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, essa transformação. Então, a gente vai passando pelas experiências ao longo da vida. Então, são anos educando para que a gente consiga controlar isso totalmente. É a questão, é que nem você pegar uma pessoa que foi um serial killer. Então vamos dizer que uma pessoa foi serial killer há uma encarnação atrás, certo? Umas 2 encarnações atrás, ela matou centenas de pessoas. Ela desencarna e reencarna novamente. Aí ela passa, ela vê, ela se arrepende e ela então agora tem o desafio de não voltar a fazer todos aqueles assassinatos. Então, quando ela reencarnar, ela vai ser uma pessoa cruel. Porque uma pessoa que mata centenas de pessoas por prazer, ela é uma pessoa cruel. Então, ela vai reencarnar, ela vai ser uma pessoa cruel. Ela vai continuar sendo cruel. Mas ela não vai matar 100 pessoas. Então, se ela conseguir passar por essa encarnação que ela está agora sem matar, já vai ser uma vitória. Ela vai ser cruel. Ela vai tratar mal as pessoas, vai tratar com crueldade, vai judiar, vai machucar muita gente, mas ela não vai matar. Se ela conseguir passar pela encarnação sem matar ninguém, é uma grande vitória. Mas se ela ainda passar pela encarnação e matar uma pessoa só, também já é uma vitória, porque na outra encarnação ela matou 100. Ela conseguiu matar, ela matou 100 na outra, então agora ela só matou uma. Quando ela reencarnar de novo, ela vai continuar sendo cruel. Mas se ela conseguir, ela vai reencarnar, vai passar a vida dela e não vai matar ninguém. Vai machucar? Vai machucar. Mas não vai matar ninguém. Se ela conseguir passar essa outra encarnação sem matar ninguém, ela já melhorou. Porque na anterior ela matou 100. Na antepenúltima ela matou 100. Na penúltima ela matou 1. Nessa atual, ela não matou ninguém. Então ela melhorou. Então essa questão, você vai melhorando dessa forma. Aos pouquinhos. Então, mas para isso, há necessidade de se aceitar esse lado obscuro, aceitar essa sombra. Aceitar essa sombra sem vestir essa máscara, esse véu da santidade, porque, cara, ninguém é santo. Nós estamos num planeta de expiações e provas que está indo para a regeneração. Indo para a regeneração não quer dizer que vai ficar todo mundo bonzinho. Porque um planeta de regeneração, o mal ainda existe. Ele ainda existe. Mas ele não é mais a predominância do mal. Porque um planeta de expiações e provas, a predominância é do mal. Já num planeta de regeneração, a predominância é do bem, mas o mal ainda existe. Então nós somos pessoas regeneradas, pessoas que querem se melhorar, pessoas que estão dispostas a mudar. Esse é o mundo de regeneração. Então não é um mundo de pessoas, não é um mundo perfeito, não é um mundo de espíritos superiores, de espíritos da esfera crística. Você daí está longe ainda. A gente vai estar entrando na terceira fase. Então nós vamos levar o mal junto conosco. Ainda dentro de nós. Ele só não vai predominar. Então aceitar isso é o primeiro caminho. Aceitar essa sombra.
que se não aceitar essa sombra, a gente não consegue diluir essa sombra. Fazer essa diluição, diminuir. Contando, é chato a gente ficar falando da gente mesmo, mas assim, contando experiência própria, nossa, gente, eu tô com... Eu vou contar um segredo pra vocês guardem, tá bom, gente? Vou fazer 48. Não, 48 não, tenho 48, vou fazer 49. 49 aninhos. Então, você, assim, eu com 15 anos, eu era soberba. Pense numa pessoa soberba. Pense numa pessoa que se achava, era dela. Pense, eu soberba, nossa senhora, nossa, eu sabia tudo. Aqui. Tá, eu venho trabalhando isso desde meus 15 anos. Eu tô com 49 e faço umas contas. Então, todo esse tempo, vocês acham que eu já deixei de ser soberba? Não. Eu melhorei, mas a soberba tá aqui ainda. Eu me pego em muitas atitudes. No falar, na gesticulação, nos gestos. Eu melhorei muito. Quem me conheceu com 15, 20 anos, vi me ver hoje, vê que eu mudei muito nesse sentido. Mas eu continuo soberbo. Então, assim, isso é a diluição da sombra. Não é você pegar a imperfeição, pegar a viciação e apagar completamente. Não, é ir transformando. Provavelmente, eu vou levar essa soberba comigo quando eu desencarnar. Eu não sei se eu vou conseguir resolver essa soberba ainda nessa encarnação. Eu tô com 49, tem chão pra frente ainda, espero eu, não sei. Meu avô morreu, desencarnou com 91, né? Então, não sei, né? A tendência é a gente chegar pelo menos ali, né? Tal. Na minha mãe, coitada, ela morreu... coitada, não sei também falar, né? Tal. Ela desencarnou cedo. Acho que 60 e pouco, uma coisa assim, não lembro. Mas, assim, eu creio, assim, no andar da carruagem, da maneira como eu tô, a minha soberba hoje, eu não vou conseguir resolver a soberba nessa encarnação, mas eu vou chegar no outro lado muito melhor. Então, esse é a maneira de diluir a sombra. É você conseguir pegar essa imperfeição, aceitar essa sombra, aceitar que tem esse lado obscuro e diluir ele. Ou seja, a partir de agora, eu vou ter que chegar até o final da jornada dessa encarnação, eu preciso chegar no final dessa encarnação menos do que eu sou. Então, se eu descobrir que eu sou soberba agora, eu preciso chegar ao final dessa encarnação com a minha soberba, digamos, 50% a menos, já é uma vitória. Então, esse é o convite que eu tenho para vocês, para resolver isso. Aceitar essa sombra. Primeira coisa, abraçar essa sombra. Entender que tem esse lado ruim. Aceitar esse lado ruim, certo? E acolher esse lado ruim. Conversar com esse lado ruim. Eu sei que você tá aí. Eu sei que essa parte sombria tá aí. Mas nós vamos resolver essa parte ruim. Vamos transformar essa parte ruim na parte boa. Olhar as críticas que nós fazemos pro coleguinha e prestar atenção. Prestar atenção. O que me faz sentir raiva, sentir ódio? Por que me incomoda tanto a atitude do coleguinha? Porque se eu vejo a prostituta e aquilo me incomoda, tem alguma coisa errada. Agora, se eu vejo a prostituta e eu tenho empatia, é essa atitude que eu tenho que ter. Eu olho para a prostituta e falo assim, meu Deus, coitada, o que levou a uma mulher vender o próprio corpo para poder sustentar? Que sofrimento é esse que fez com que ela fizesse isso? Isso é um olhar amoroso, é um olhar de compreensão, de compaixão. Quando a gente tem esse olhar de compaixão com o coleguinha, é sinal de que a nossa sombra ela está sendo diluída. Então, é pegar, olhar a atitude do coleguinha e ver o que essa atitude está despertando na gente. Se for um sentimento ruim, é analisar esse sentimento. Aceitar esse sentimento, analisar e tentar descobrir o porquê que você está sentindo aquilo.
e transformar esse sentimento em empatia. Quando a gente conseguir isso, é sinal de que a gente está começando a diluir a nossa sombra, a assimilar a nossa sombra, a domar esse cavalo bravo. E como eu falei, eu queria falar, né, sobre 3 tópicos e vai ficar só nesse mês. Não tem condição, né? É a sombra. Eu sugiro a vocês, gente, se vocês quiserem saber mais sobre a sombra, vai atrás dos livros de Joana de Ângelis. Se não me falha a memória, a série psicológica são 16 livros. Tem muito livro dela que fala sobre a sombra. Explica direitinho sobre se vocês quiserem se aprofundar nisso, né, tal. E a própria literatura de Jung vai explicar muito sobre isso. Tem muita coisa também na internet. Tem um palestrante, os vídeos deles, os antigos, que eu acho muito legal, que é o Marlon Reikdel também, vocês podem procurar, que tem um de 2013 que fala sobre a sombra, que é muito bom. Então, assim, claro que a gente não pode ficar deprimido, tá, gente? A intenção é reforma íntima sem martírio. Então, não é para ficar deprimido porque a gente é mal. A gente não é mal, a gente tem um lado mal. É diferente. E esse lado mal, nesse momento, ele tá ali quietinho, ele tá bonitinho, tá preso ali. A gente não por mais que a gente tenha sido assassino numa outra encarnação, a gente não vai sair por aí agora matando as pessoas. Isso já tá resolvido e tal. A gente só precisa diluir mais ainda. Então, assim, não é para ninguém ficar deprimido. Pelo amor de Deus, né? Porque daqui a pouco não é isso, é reforma íntima sem martírio. Mas é aceitar esse lado obscuro, o lado negro da força, tá bom? Fazer que nem não vai fazer que nem o Anakin, que deixou o lado negro possuir ele. Quem assistiu a trilogia Star Wars, coitado do Anakin, foi bem até a altura, depois deixa seduzir pelo lado negro da força, vira Darth Vader. Mas ele acaba voltando pro lado o lado claro, né? O lado bom da força. Ele volta pro lado bom da força no final. Ele se redime quando ele salva o Luke Skywalker. Ai, eu já dando spoiler pra quem não assistiu, mas aí, será que ninguém tem? É impossível que tenha alguém que não tenha assistido isso, gente. Pelo amor de Deus, se não assistiram, vão lá assistir. Né? Que Star Wars, pra quem é geek que nem eu, né? Tal. Então, eu sugiro. Tem umas metáforas muito boas nessa saga, a saga Star Wars. Tá bom, pessoal? Então, vamos agora então fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos dar graça. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste de mais um momento de aprendizado, de mais um momento de olhar para... Então é isso, pessoal. Beijo para vocês. Até daqui 15 dias, tá bom? Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar, comentem, coloquem aí. Se vocês tiverem perguntas, perguntem. Na próxima live a gente tenta responder, tá bom?